Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Chicão Bulhões, deputado estadual do Novo aqui no Rio de Janeiro, e eu queria compartilhar com vocês, a pedido de bastante gente, um trabalho feito por mim e pela minha equipe técnica aqui sobre saneamento no Rio de Janeiro. Falando um pouquinho sobre o novo marco legal, que nesse momento foi aprovado na Câmara e ainda falta ser votado pelo Senado, e que a gente está torcendo para ser aprovado aí em bons termos, mas também um pouquinho nessa situação de geosmina na água, de água suja, água limpa, pessoas ficando doentes ou não em relação à SEDAI, que é um ponto bem polêmico aqui no nosso estado, falando um pouquinho da nossa visão sobre privatizações, quais são possíveis soluções e como é que a gente enxerga saídas para essa crise aqui no Rio de Janeiro. E desde já me deixando à disposição para quem quiser me convidar para fazer denúncias, visitas técnicas, para a gente olhar como está a situação no seu bairro, na sua cidade, em relação a esse tema de saneamento, beleza? Então vamos passar aqui para a apresentação. Dando início aqui então à nossa apresentação, muita gente não sabe exatamente o que é saneamento. O saneamento está hoje previsto na Lei 11.445 de 2007, que aliás está sendo revisada nesse momento aqui que a gente grava pelo Congresso Nacional. Já foi aprovado o novo marco pela Câmara dos Deputados, mas ainda falta passar por discussão no Senado. A gente espera muito que ele seja aprovado, porque ele traz inovações importantes nessa área, mas não muda a essência do que seria saneamento, que basicamente engloba abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Basicamente é isso que engloba a questão do saneamento, quando a gente fala sobre isso. E uma das coisas até que me chamaram a atenção, dado que eu não sou um especialista na área, mas tenho agora conhecido um pouco mais em razão da gente estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio, tocando muito nesse tema e defendendo um olhar de privatizações e um olhar de abertura de mercado, que saneamento engloba também a questão do manejo dos resíduos sólidos, basicamente o lixo que todo mundo joga, infelizmente, e ainda no Brasil, indiscriminadamente, nas ruas, pela janela, enfim, sem muito cuidado. A gente vê às vezes pessoas jogando pela janela do carro e tudo mais. Então, esse é um tema que também está englobado aqui dentro do saneamento. E a questão também das drenagens de águas pluviais, que é um tema super importante. Então, saneamento é mais do que apenas esgoto e água, é também um manejo do nosso lixo, é também a parte de conservação e tratamento das águas pluviais, que são tão importantes no nosso meio ambiente. Então, basicamente, o que a gente sustenta agora, uma visão até para que as pessoas tenham essa noção, é que saneamento é mais do que abastecimento de água. Saneamento é mais do que apenas coleta e tratamento de esgoto. Ele tem um efeito direto em várias outras áreas da nossa vida, como, por exemplo, saúde. A gente vê aqui, por exemplo, que quase 2.000 municípios no Brasil tiveram epidemias ou endemias em 2017. E várias delas relacionadas, por exemplo, a dengue, diarreia e verminoses, que são doenças relacionadas a saneamento. Pouca gente sabe, por exemplo, mas agora saiu um estudo recente até do próprio jornal o Globo, durante essa crise da água que vive o Rio de Janeiro, explicando um pouquinho que o Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya, que transmite a zika, ele na verdade gosta de água suja. É na água com geosmina que ele encontra nutrientes para colocar os seus ovinhos lá e proliferar os seus filhotinhos, que acabam adoecendo tanta gente e que nos últimos anos adoeceram tantas pessoas e mataram, na verdade, também tanta gente aqui no estado e nas cidades do nosso estado do Rio de Janeiro. Então, basicamente, cuidar do saneamento é também cuidar de saúde. Algumas estimativas a gente não colocou aqui, mas algumas estimativas giram em torno de a cada R$1 investido em saneamento, a gente deixa de gastar R$4 com saúde pública. Eu não tenho a fonte para passar para vocês, isso é uma curiosidade que eu já ouvi mais de uma vez, mas foi um dado que eu achei bem interessante também. No turismo, por exemplo, no Brasil, que recebe tantos turistas, no Rio de Janeiro também, que recebe tantos turistas para as nossas praias, para as nossas lagoas, para as nossas cachoeiras, e 42% das principais praias brasileiras apresentaram uma avaliação ruim ou péssima em 2019 da qualidade da água. Então, quer dizer,
Todo mundo vem aqui para o Brasil querendo curtir as nossas praias, as nossas belezas naturais, mas chega aqui e muitas vezes nem sabe que quase metade dessas praias estão impróprias ou com a água contaminada, seja porque o esgoto não foi coletado, seja porque houve até permissão de agências reguladoras e da legislação ou de contratos de se jogar esse esgoto in natura nas águas que poderiam ser muito mais aproveitadas para o turismo. Por exemplo, aqui no Rio também a nossa Baía de Guanabara, que é incrível, tem um potencial turístico, um potencial econômico. Eu mesmo, como velejador, já competi em várias regatas ali na Baía de Guanabara, já competi em várias regatas até na Lagoa Rodrigo de Freitas, que são lugares lindos, que poderiam ser um sucesso no mundo inteiro, poderiam ter uma economia pujante em torno delas, mas acabam relegadas a quase um grande esgoto a céu aberto, e é uma pena porque é um potencial extremamente desperdiçado que a gente poderia aproveitar gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidades. E aí entra o aspecto ambiental, né, como eu estava colocando também para vocês, porque quando a gente trata mal do nosso meio ambiente, isso tem impacto direto nas nossas vidas. E grande parte do problema de saneamento também é porque não há um cuidado e investimento nos mananciais, não há um cuidado e investimento no tratamento na origem do problema, ou seja, coletar o esgoto, coletar o lixo, não deixar que ele chegue nas nossas águas e que no final do dia vai chegar lá na ponta e a gente vai ter que tratar para beber essas águas e ou vai ter que investir um dinheiro muito maior para poder ter essa água mais limpa, com as dificuldades técnicas que isso também traz, ou, como aconteceu agora, infelizmente, a gente vai ter problemas como, por exemplo, a qualidade da água que chega nas nossas casas. Então, cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa saúde, é cuidar do lugar onde a gente vive, do nosso planeta, e isso também está diretamente relacionado a essa questão do saneamento. E por fim aqui, a questão do PIB, né? Ou seja, uma questão econômica, o quanto a gente deixa de ganhar, como a gente perde ao não investir no básico da vida, que é o saneamento. Como, por exemplo, aqui, como a gente colocou, aqui, o próprio valor dos imóveis se alteram em relação a essa questão. Os imóveis podem perder valor ou ganhar valor se tem ou não um saneamento adequado. E não só isso, como eu mencionei, o potencial econômico que a gente perde em diversas áreas, como o turismo, os custos que a gente tem com saúde, enfim, que acabam afetando também a nossa produtividade, porque se a gente está doente, a gente não pode ir para a escola, se a gente está doente, a gente não pode trabalhar. Tudo isso tem um efeito econômico muito grande. Então, investir em saneamento é de fato um investimento. Não é um dinheiro perdido, não é um dinheiro que a gente perde, é um dinheiro necessário para que a gente possa ter um ambiente coletivo e compartilhado que nos evite ter outros custos e outros problemas. Aqui no Rio, por exemplo, passando rapidamente assim por esse slide, não só aqui no Rio, obviamente, mas no Brasil todo, mas aqui no Rio que a gente está tratando, a competência é dos municípios, então basicamente os municípios e os prefeitos e as prefeituras são os responsáveis por esses problemas de saneamento e eles podem delegar esses problemas através de licitações, né, através de empresas que prestem esses serviços. Aqui no Rio, muitos desses municípios fecharam contratos de programa, que é como se chama no direito administrativo, com a SEDAI, que é uma empresa estatal. Outros optaram por empresas privadas, como por exemplo o município de Niterói. O que a gente apurou é que quem fechou com empresas privadas, fazendo processo de licitação, abrindo para concorrência, hoje tem melhores números, aliás, números muito melhores do que aqueles que fecharam com a SEDAI, que é uma empresa estatal, que tem um aparelhamento político grande, que é usada para combinações políticas, que infelizmente não consegue fazer os investimentos, porque o Estado, que é o principal acionista, dono da empresa, não tem dinheiro para colocar dentro dessa empresa para que ela possa investir, e todos os diversos problemas que vêm em torno de uma estatal de um modo geral. Em especial, contratos de programa, que muitas vezes são contratos que são firmados entre entes, né? Então, por exemplo, o município firma com a SEDAI porque ela é do Estado, e não tem os mesmos padrões e parâmetros que a gente vê nos contratos que a gente vê nas empresas, nos contratos que a gente vê no dia a dia, né? Por exemplo, alguns contratos a gente chegou a se deparar onde ele diz que poderia jogar 50% de todo o esgoto
sem nenhum tratamento diretamente nas águas. Outros a gente viu fazer o melhor possível. Aliás, é recorrente nesses contratos de programa não ter meta, não ter uma fiscalização adequada, não ter uma construção que de fato obrigue a SEDAI a entregar um serviço de qualidade. Temos um problema então assim com as agências reguladoras também, que aqui no Rio basicamente a Genersa e a Rio Águas, por exemplo, na capital, são agências que são problemáticas, têm uma governança complicada, têm influência política e que realmente precisam melhorar muito para conseguir entregar o que elas precisam, que basicamente é a fiscalização técnica, é a aplicação da regulação, é ver se está funcionando e é a primeira linha de defesa da população. Bom, e por fim aqui nesse slide, também a questão dos dados que são muito pouco confiáveis, dado que a gente tem um sistema de coleta de números em relação a esse setor, que é feito pelos próprios, né? Quer dizer, vários números fornecidos para a SEDAI não são necessariamente fiscalizados, a gente não sabe exatamente se eles são verdadeiros, se não são, se a gente pode confiar ou se não são confiáveis, e, além disso, algumas agências governamentais também, que a gente fala que muitas vezes é o lobo cuidando do galinheiro, né? Eu forneço os números que eu quero, sem nenhum tipo de controle. Um pouquinho mais sobre a SEDAI, rapidamente, ela foi constituída aqui em 1975, ela opera e mantém a captação, tratamento, adução, distribuição das redes de água, além da coleta, transporte, tratamento e o destino final dos esgotos gerados nos municípios conveniados no estado do Rio de Janeiro. Ela é, como os estatistas ou quem gosta aqui do estado intervindo em todas as áreas, eles chamam de joia da coroa, embora nós liberais achamos que essa frase é muito controversa, porque joia da coroa é extremamente relativo aqui. Como vocês podem ver, vários municípios são atendidos pela SEDAI. A gente fez aqui um quadrinho onde vocês podem ver que os municípios em azul têm um contrato de programa com a SEDAI relativo a abastecimento de água e coleta de esgoto, outros com contrato apenas para abastecimento de água, e os que estão em branco são os municípios que não têm nenhum contrato com a SEDAI. A gente deu um exemplo de Niterói, aqui que vocês vão ver que tem números muito melhores, que não tem... eles até, salvo engano, eles até compram água da SEDAI, mas eu não sei exatamente como isso funciona, mas o que a gente sabe é que eles não têm esses contratos e essa relação. Esses outros municípios, a região dos lagos aqui, por exemplo, como vocês podem ver, essa região de Búzios, Cabo Frio, esses municípios aqui, eles também têm as suas próprias licitações, lá é a Prolagos, que tem um fornecimento diferenciado também de água e esgoto, e a capital do estado, Rio de Janeiro, como vocês podem ver aqui, ela tem um contrato para abastecimento de água e em alguns locais específicos, salvo engano, tem também uma questão de coleta de esgoto, mas nesse caso a própria cidade do Rio de Janeiro se encarrega muitas vezes também dessa questão. Então aqui o Rio ele tem um modelo mais híbrido também, mas ele tem uma relação profunda com a SEDAI. A capital do Rio ela é fundamental para a SEDAI, tá, em termos de viabilidade econômica da empresa, ela depende muito da capital do Rio de Janeiro e, infelizmente, os documentos que formam essa relação são bem questionáveis, né? A gente já encontrou, por exemplo, um termo, o que se tem hoje é um termo de 50 anos de serviço, mais prorrogáveis por mais 50, que não tem meta, não tem nada ali naquele termo, não é nem um contrato de programa, então acho que juridicamente é extremamente questionável, salvo engano está até sendo questionado na justiça também. A relação da capital com a SEDAI ela é extremamente obscura e certamente muito ineficiente. Então as zonas norte, zona oeste, enfim, a zona sul é um pouquinho melhor, mas ainda assim também tem problemas. Assim, todas as zonas da cidade, da capital, sofrem na mão da SEDAI, muito em razão da politicada, muito em razão de contratos e relações passados, que ao invés de prevalecer, ao invés de defenderem uma relação republicana entre as entidades,
que pudesse, enfim, de fato entregar um serviço para os cidadãos cariocas, não entrega, deixa muito a desejar e deixa todo mundo na mão. Aqui a gente falou um pouquinho sobre a estrutura societária da SEDAI, né? O Estado é 99,9996% dono da SEDAI, com ínfimos minoritários. Então, em tese, ela é uma sociedade de economia mista, mas na prática ela não é. Ela, na verdade, ela é 100% controlada pelo Estado. Isso aqui, esses minoritários também são meio obscuros, inclusive alguns acho que são até pessoas físicas, ex-funcionários, em algum momento que tentaram fazer com que funcionários estivessem mais estimulados a trabalhar. Eu não sei, isso aqui sempre foram invenções mal feitas relacionadas a uma estatal mal construída. Então, como vocês podem ver, a SEDAI tem bastante gente trabalhando também, né? Você vê que aqui a SEDAI mais contratada são quase 7.500 pessoas. Enfim, tem bastante gente empregada pela SEDAI, direta ou indiretamente. Claro, tem muita gente boa aqui também, mas tem muita gente que foi indicação política, que ocupa cargos chaves e que não deveriam estar na estatal. E aí, uma das grandes questões que a gente sempre escuta é: a SEDAI dá lucro? Os números mostram que sim. Olha só, em 2018, a SEDAI teve um lucro líquido de 832 milhões de reais. O EBITDA, que é mais ou menos a avaliação que se faz no mercado da empresa, né, que são os ganhos antes de impostos e tudo isso, as taxas, impostos, e esses ganhos foram de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E a receita operacional bruta da SEDAI foi de mais de 5 bilhões e meio. Essa proporção aqui entre receita operacional e EBITDA fica em torno de 30%. Ela mostra que a SEDAI, dentro do setor de saneamento, ela perde para outras empresas, tá? Tem empresas, por exemplo, como a Sabesp, que tem essa relação receita operacional e valor da empresa, vamos dizer dessa forma aqui, né, de ganhos da empresa, melhor, a proporção é melhor. Então a SEDAI é uma das mais ineficientes no seu setor, mesmo entre estatais e empresas de economia mista. Ela tem uma ineficiência grande se comparada ao setor, mas nesses números aqui ela não seria um desastre. Aí vem a grande questão: a SEDAI dá lucro? Sim, mas como vocês viram ali atrás, é claro que eu vou dar lucro se eu não faço os investimentos que eu tenho que fazer. Então, como vocês podem ver aqui, a razão que a gente diz por que a SEDAI deve ser privatizada é porque ela não faz o que deveria. Imagina que você é uma empresa que praticamente tem monopólios, que praticamente não é questionada, que tem as costas quentes no mercado, porque você é estatal, ou seja, você consegue ali, por razões políticas, ter uma influência imensa e entra nos municípios em razão de combinações políticas ao invés de licitações e concorrência, e você não faz os investimentos que você tem que fazer. Então, enquanto o Rio de Janeiro está precisando de cerca de 32 bi de investimento para melhorar os números de saneamento, a empresa estatal que cuida disso está dando lucro. É claro que ela vai dar lucro. Se você não investe, você bota o número que você quer. Se não tem ninguém te cobrando por isso, não tem meta, não tem objetivos claros de números para você ter que alcançar e você ter que universalizar, de fato, esse serviço de abastecimento de água e esgoto, você vai dar lucro sempre. Então esse argumento de que a SEDAI dá lucro, de que a SEDAI é a joia da coroa, ele na verdade é um argumento, desculpa o termo até mais duro aqui, mas ele é um argumento cretino. Ele é um argumento cretino no momento em que você não faz o que você tem que fazer e você paga de bonzinho dizendo: não, olha só como eu sou eficiente, olha só como eu tenho números positivos. Isso está errado, né? E como a gente coloca aqui, por exemplo, a SEDAI está muito longe das metas de 50% dos municípios terem água e esgoto. Ela nem chegou, nem 50% dos municípios têm coleta de esgoto. Pouco mais de 1/3 do esgoto é tratado. E a gente tem cerca de 50% de perda de água. Isso está muito longe das metas. No novo marco de saneamento, isso vai pelo menos subir para 60%. No mínimo 60% de coleta de esgoto. Ela também não faz investimentos, como eu mencionei, que deveriam fazer, que para universalizar deveria ser cerca de 30 bi. Ela investiu cerca de 230 milhões em média nos últimos 5 anos. Isso é muito pouco, pessoal. Outra questão é a eficiência das tarifas. Muita gente fala: mas se privatizar, a tarifa deve subir. Sim, verdade. A tarifa deve mesmo subir. Isso é um fato. Por quê?
porque você vai precisar fazer investimentos e isso certamente terá um impacto na tarifa. Por outro lado, nós já possuímos uma das tarifas mais altas do Brasil e há indício de que esse aumento de tarifa ele é muito mais destinado a pagar salário do que investimento. Então a gente já paga caro, mas a gente paga caro pela estrutura de pessoal e pela estrutura draconiana da SEDAI, ao invés da gente pagar melhor pelo serviço e pelo investimento, que é o que a gente gostaria. Né? A gente quer que o serviço chegue na nossa casa, a gente quer ter saneamento. Por outro lado, hoje já custa caro sem que a gente tenha esse serviço nas nossas casas. E, como eu mencionei também, na questão da execução de políticas públicas, a indicação de cargos, percebe-se o uso indevido da influência política em detrimento a critérios técnicos. Além disso, ineficiência na execução de obras. As obras das estações são feitas, porém os tubos de conexão aos domicílios não são feitos conforme planejado. Isso ocorreu mesmo tendo empréstimos de fora, mesmo tendo possibilidade de investimento. Conflito de interesse na fiscalização, como eu mencionei para vocês, a gente tem que melhorar a governança da regulação da SEDAI, ou seja, nas agências técnicas, no caso a Genersa. Ausência de metas. Um estudo da FGV constatou que mais da metade dos contratos não tem essas metas. Falta transparência. Nós não temos acesso aos contratos de programa, por exemplo, do município do Rio. Só um termo que parece ser um termo, inclusive, sem nada ali que faça com que ele seja entendido como um contrato de programa de fato. Então não tem nenhuma transparência em relação aos números, é muito ruim. Tem uma questão fiscal também, que é um dos motivos também para ser privatizada a SEDAI. O Rio de Janeiro já assumiu uma dívida, onde deu como garantia da dívida a própria SEDAI, a privatização da SEDAI. Tanto para melhorar a questão, todas essas questões que a gente está colocando aqui, como em razão do problema fiscal que o Rio de Janeiro vem enfrentando e que poderia, então, essa venda da SEDAI melhorar a nossa dívida líquida e aliviar a necessidade de investimentos para o Estado. Então, basicamente, pessoal, acho que a gente passou muito aqui rapidamente sobre as estruturas da SEDAI, sobre o que é saneamento, sobre o nosso problema. A gente quer compartilhar todos esses nossos dados que têm norteado as nossas opiniões com vocês. A gente tem feito sempre o possível para ser 100% transparente e mostrar para vocês as fontes, da onde a gente forma a nossa opinião. E a gente espera contar com vocês nessa luta por um saneamento digno, por um meio ambiente bem cuidado e para que as pessoas possam tomar água nas suas casas sem preocupação, possam, enfim, ter as suas vidas normalmente e a gente se livre desse monstro, desse problema que não se resolve no Rio de Janeiro, que vem dessa falta de eficiência, essa falta de entrega dos serviços por uma estatal que já devia ter sido privatizada há muito tempo. Vamos dar força também lá em Brasília para o novo marco do saneamento. Beleza? Bom, galera, essa foi então a nossa apresentação, esse trabalho técnico e a visão que a gente tem defendido aqui na Assembleia Legislativa do Rio. Reiterando que se vocês tiverem alguma questão, algum convite, se vocês querem que a gente faça uma visita técnica ou façam alguma inspeção, se você tem algum problema na sua cidade, no seu bairro, mande essa demanda aqui pra gente. O nosso gabinete está super aberto para eu mesmo ir até vocês e a gente fazer então esse trabalho que é tão importante também de fiscalizar para ver se os serviços públicos estão chegando na ponta, na população, que é o que importa. E não deixa de seguir nas redes sociais as nossas redes, @ChicãoBulhões, Twitter, Facebook, Instagram. A gente pode se manter conectado por lá e é por onde a gente sempre se fala, tá bom? Obrigado e até a próxima.